Olá, meus amigos, novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 8 de agosto de 2022, dia 11 de Av de 5782, e vamos às nossas principais manchetes. Alguns dados sobre os 2,5 dias de batalha contra a Jihad Islâmica em Gaza. Mísseis da Jihad Islâmica matam mais civis palestinos do que todas as incursões e bombardeios israelenses. Pesquisa revela resultados surpreendentes sobre descontentamento na sociedade árabe. E não deixe de ouvir, muito importante, perguntas que exigem respostas ou pelo menos reflexão logo ao final desta gravação. Antes de iniciarmos as notícias, eu quero lembrar mais uma vez que é muito importante para nós que você se inscreva em nosso canal e acione o sininho. Além disso, ao final da gravação, deixe aqui o seu like. Estas marcações de like no YouTube nos ajudam a manter o canal aberto. E vamos, sem mais delongas, às notícias. Israel e Jihad Islâmica se enfrentaram por 2 dias e meio, a partir das 16 horas e 16 minutos de sexta-feira até 23 horas e 38 minutos do domingo. Neste período, pouco mais de 985 mísseis foram atirados contra Israel, sem causar, graças a Deus, nenhuma morte, e com apenas 64 pessoas necessitando cuidados hospitalares, sendo que 23 por crise de pânico, 38 por pequenos acidentes ao correrem para abrigos e 3 vítimas de estilhaços. Apenas 7 pessoas ainda estavam hospitalizadas à meia-noite de ontem. Um fato fortuito chamou a atenção. O único caso que inspirou mais cuidados foi de um cidadão árabe atingido por estilhaços na fábrica em que trabalhava. Ele já está fora de perigo, mas segue internado. E agora, 7 fatos interessantes sobre esta operação. Depois da Jihad Islâmica manter cidadãos israelenses por quase 4 dias em abrigos, causar suspensão de movimentos de trens e ônibus, causar o fechamento das estradas próximas às fronteiras, Israel finalmente resolveu agir. O primeiro golpe seria um ataque mortal simultâneo aos 2 mais graduados oficiais do grupo terrorista Jihad Islâmica, às 16 horas e 16 minutos de sexta-feira. Taysir Jabari e Khalad Mansour eram os alvos. Jabari foi atingido, porém, no último minuto, as forças israelenses suspenderam o ataque a Mansour porque algumas crianças brincavam próximas a ele. Isto lhe deu mais 24 horas de vida. A Jihad atirou, como eu disse, 965 foguetes, sem causar sequer uma morte e causando pequenos danos materiais. Pergunta-se, como? Israel tem abrigos antibombas em qualquer construção desde 1999. Todas as casas e apartamentos têm obrigatoriamente um quarto antimíssil e bombardeio. Edifícios mais antigos têm abrigos no subsolo ou nas imediações. Além disso, sirenes são acionadas em qualquer região onde possa cair um míssil, e o cidadão sempre sabe quanto tempo ele tem para chegar ao abrigo ao ouvir a sirene. Por exemplo, aqui em Holon são 45 segundos, tempo mais do que suficiente para eu chegar ao quarto antibombas do meu andar. Finalmente, temos também o Domo de Ferro, que abateu no ar 96% dos mísseis que atravessaram a fronteira. Cerca de 250 dos 965 mísseis não cruzaram a fronteira, caindo no mar ou dentro de Gaza. Diversos deles caíram em áreas urbanas, matando 15 pessoas. Destas, 8 eram crianças. Além disto, 87 pessoas ficaram feridas em Gaza por 2 desses mísseis. E não há números oficiais sobre feridos por outros mísseis que atingiram sua própria população.
Quarto item. Na semana de domingo, a Jihad atirou diversos morteiros e danificou o posto fronteiriço de Erez, por onde passam os palestinos que trabalham em Israel. Isto poderia impedir a passagem de palestinos para trabalhar em Israel por 1 ou 2 dias. No entanto, o exército agiu rapidamente a partir da suspensão do fogo às 23 horas e 38 minutos ontem e conseguiu restabelecer o posto de controle. 14 mil habitantes de Gaza trabalham em Israel, onde o salário é entre 4 e 5 vezes mais alto que em Gaza para o mesmo trabalho. Estima-se que entre 100 e 120 mil habitantes de Gaza consigam sobreviver, graças a trabalho, alimentos, etc., pelo dinheiro trazido pelos trabalhadores aqui de Israel. Quinto fator. O grupo mais bem treinado em Gaza é o Hamas, e ele não se envolveu nessa batalha, limitando-se a um apoio verbal por parte do seu porta-voz. Nenhuma posição do Hamas foi atacada. Sexto fator. Gaza tem apenas uma estação geradora de energia que depende exclusivamente de combustível enviado por Israel. Com a chuva de mísseis no fronte, Israel não pôde enviar veículos para aquela área em função do evidente risco. Consequentemente, não entrou combustível em Gaza, a estação foi fechada e a população recebeu energia elétrica por apenas 4 horas diárias. Esta energia é fornecida por Israel. O Egito, que também faz fronteira com Gaza, não fornece energia ao enclave palestino. Às 10 horas da manhã de hoje, recomeçaram, que eram 4 horas da manhã no Brasil, recomeçaram as entradas de combustível, material médico e alimentos para Gaza com a reabertura dos postos fronteiriços que estiveram fechados por 5 dias. Sétimo fator. Grupos árabes em algumas cidades de Israel, insuflados por parlamentares árabes e também por alguns poucos parlamentares judeus da extrema esquerda, fizeram demonstrações contra a operação em Gaza, esquecendo que os foguetes que de lá provêm não distinguem entre árabes e judeus. E há ainda uma nota muito triste: o fato que diversos manifestantes carregavam bandeiras da Palestina e no bairro de Yafo, em Tel Aviv, jovens árabes se reuniram na frente da Praça do Relógio para comemorar os mísseis atirados contra Tel Aviv com salvas de palmas e músicas. Dados do recém-terminado conflito em Gaza dão conta que a Jihad Islâmica causou mais mortes de civis aos palestinos do que todos os ataques israelenses. Ataques israelenses causaram ao todo 35 mortes em Gaza. Ainda que Israel tenha evitado atingir civis, houve 11 mortes entre civis. Já os mísseis da Jihad Islâmica, que caíram em áreas urbanas de Gaza, mataram 15 civis, dos quais 8 eram crianças. Apesar de não haver confirmação do número de civis feridos por foguetes da Jihad, estima-se em mais de 300 as vítimas não fatais da própria Jihad Islâmica dentro de Gaza. E uma pesquisa interessante, feita pelo Instituto Barômetro Árabe, traz resultados surpreendentes sobre descontentamento em algumas sociedades árabes. Segundo o levantamento, o maior descontentamento está em 2 países, Líbano e Jordânia. No caso do Líbano, que vive imensa crise econômica, chama a atenção que apenas 7% dos respondentes acreditaram seu desejo de emigrar pela situação econômica. O principal fator mencionado foi a corrupção, motivo usado por 44% dos entrevistados. Em segundo lugar, aparece o item razões de segurança, para 29% dos entrevistados, e em terceiro, 22% por razões políticas. Há mais alguns dados interessantes. Ao contrário da maioria do mundo, não há grande diferença entre sexos.
49% dos homens e 46% das mulheres libanesas gostariam de deixar o país. O dado se agrava nas questões etárias e educacionais. Entre os jovens de 18 a 29 anos, 63% gostariam de imigrar. Quanto ao nível educacional, 61% dos formados em universidades querem sair do país, enquanto que apenas 37% daqueles com menos de 10 anos de escolaridade pretendem fazê-lo, o que aponta para a saída dos mais preparados do país. Surpreende também o fato dos resultados na Jordânia mostrarem um altíssimo nível de vontade de imigração. 48% dos jordanianos gostariam de sair do país, sendo a proporção dos jovens novamente altíssima. 63% dos jovens entrevistados e 56% das pessoas entrevistadas com educação superior querem abandonar a Jordânia. A motivação é quase unanimidade: problemas econômicos, ao contrário do Líbano. Na Palestina, onde se esperaria resultados ainda piores, o índice de pessoas interessadas em deixar o país cai sensivelmente, embora ainda seja alto. 1 de cada 4 palestinos gostaria de deixar o país. Mas aqui temos uma surpresa. 62% mencionaram razões econômicas e apenas 9% mencionaram razão de segurança. Entre os vizinhos de Israel, o Egito se mostrou o país mais satisfeito. Apenas 13% dos entrevistados gostariam de deixar o Egito. Entre os países fronteiriços a Israel, apenas na Síria não houve levantamento, em função do caos social e a altíssima migração interna em razão da guerra civil. O estudo do Barômetro Árabe foi publicado por Mohamed Abu Falha e a margem de erro da pesquisa é de 2%. E agora, algumas perguntas para reflexão. Os noticiários dos últimos dias levantaram uma série de perguntas que merecem respostas. Eu vou colocar aqui 5 delas. Primeira, quando grupos paramilitares armados explodem restaurantes, estações de trem, museus ou atiram a esmo em pessoas dentro de shoppings e na rua, a imprensa os chama de terroristas. Apenas quando essas ações são feitas contra Israel ou contra israelenses, estes mesmos grupos passam a ser chamados de militantes. Qual a razão que leva a imprensa a usar esses termos diferentes? Segunda questão. A Anistia Internacional condenou veementemente a Rússia por manter civis ucranianos desarmados dentro de abrigos antibombas durante diversos dias. Por que motivo a Anistia Internacional não fez o mesmo quando os civis desarmados israelenses passaram pela mesma experiência, pelo mesmo número de dias na semana passada? Terceira questão. Quando forças armadas norte-americanas, francesas, inglesas e de outros países atacam ninhos armados de antagonistas, estes são chamados de terroristas. Quando Israel faz o mesmo, eles são chamados de focos de resistência. Por quê? Quarta pergunta. A Síria matou 585 mil cidadãos durante a atual guerra civil em 10 anos. O Afeganistão matou 180 mil cidadãos na sua guerra civil de 20 anos. Em todas as guerras em Gaza, em 74 anos, o número somado de mortos ainda não atingiu 1.600 vidas. Mas por que só Israel é chamado de genocida? E a quinta pergunta de hoje. Em Israel, qualquer cidadão, seja ele druso, judeu, circasiano, cristão ou muçulmano, pode comprar terras, estudar em universidades, trabalhar em qualquer profissão, integrar ministérios, criar partidos políticos e alcançar altos postos no exército. Já
Na Autoridade Palestina não existe sequer uma única profissão permitida a judeus. Quem vende qualquer pedaço de terra a judeus pode ser condenado à morte. Por que é que chamam a Israel de país de apartheid? Essas perguntas não têm resposta, mas merecem reflexão. Amigos, por hoje é o que tínhamos a conversar com vocês. Voltaremos, se Deus quiser, com notícias de Israel na próxima segunda-feira. Mas antes, na quinta-feira, mais uma edição do Radar do Mundo Judaico. Esperamos por você. Não esqueça, deixe seu like, registre-se no canal e até nosso próximo programa, amigos.